noite, Mariana Pomoceno. Boa noite a todos. Vamos silenciar agora os nossos microfones, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse evangelho e sempre. Vamos colocar a nossa água ao lado para que seja fluidificada a cada um segundo a sua necessidade, o seu merecimento, né? Aqueles que estão presentes, aqueles que estão, vamos mentalizar os nossos entes queridos que estejam bem, tanto quanto nós estamos, ou melhor ainda. E vamos então continuar as nossas preces por Leiane Aline Clementino Souza, Marluce Pereira Fagundes, Cátia Fagundes, Antônio Rebouças, Osana Paulo dos Santos Xavier, Alissa Farias Paludo Foster, Fabiane Duarte Mesquita, Fabiana Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves e Daniel Alves Duarte. Que todos esses nomes. E aqui também tem, tem Maria Aparecida da Cunha. Gente, deixa eu olhar aqui. Maria Aparecida da Cunha Santos Silva. Maria Aparecida da Cunha Santos Silva e o Alexandro Pereira, que desencarnou recente. Eu acredito que é amanhã que a gente tira o nome dele, completando 7 dias. Esses nomes vão ficar para quem quiser, precisar de alguém que precise colocar o nome, que tenha fé, né? Não só colocar, mas que tenha a fé, que a gente traga, que a gente coloca e perdura por um mês, né? E depois de um mês, se a pessoa ainda quiser dar continuidade, só é pedir ou a eu, a seu Arlindo, ou a Francisco, a Rita, para colocar, e esses nomes ficam durante o mês, e quem desencarnar, que esteja aqui no nome, fica durante 7 dias, né? Então, vamos continuar com essa harmonia, com esses pensamentos bons, com essa sintonia com esse Pai tão grandioso, com esse Pai que nos cuida, com esse Pai que faz tanto. No momento das aflições, nós não sabemos, nós não entendemos, mas Ele sabe o porquê de cada coisa, o porquê de cada circunstância, o porquê de cada prova que a gente passa. A gente só vai saber, às vezes, anos depois. A gente só vai saber depois de algum tempo, com o amadurecimento, como diz o apóstolo Paulo. Enquanto a gente ainda está verde, como falam, né? A gente não entende as aflições, as dores, as percas, as enfermidades. A gente não entende. E, de repente, você passa a entender quando você começa a amadurecer o seu espírito, a sua razão e a razão de tudo. E então, para dar continuidade com essa sintonia, com essa harmonização em nosso grupo, em nossa equipe tão sincera, tão sempre bem-vinda, né? Que essas rogativas cheguem ao Pai, cheguem ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão e governador maior planetário do mundo, a Maria Santíssima, a doutora Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que sempre faz parte do nosso Evangelho. E então, hoje eu estou substituindo a nossa irmã Francisca, por motivo pessoal dela, até já disse, né? Então, vou fazer o exórdio Fonte Viva, ditado pelo Espírito do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que diz, capítulo 28, para quem quiser depois fazer alguma coisa. Não necessitam de médico ao que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Disse Jesus, está lá em Lucas 5,31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou.
Quem dispõe da palavra esquecida, ajuda ao companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando e desvencilhar-se das trevas. A desvencilhar-se das trevas. Quem possui recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajuda aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos são precisos de médicos, mas não são precisos de médicos, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de si mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na intenção da felicidade comum. Então, aqui a gente não precisa nem falar nada. É a gente simplesmente ser um bom samaritano. É a gente simplesmente entender o sermão do monte e fazer acontecer. Né? Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Gils para fazer a prece inicial e dar continuidade ao nosso evangelho. Com você, Gils. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a prece do hindu. É maravilhoso, Senhor, meus braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos sadios quando os tantos não têm luz, minha voz cantando quando outros emudecem, minhas mãos trabalhando quando outros que mendigam. É maravilhoso retornar a casa quando os tantos não têm para onde voltar. É bom sorrir, amar, sonhar, viver quando há tantos que choram, odeiam e têm pesadelo e morrem antes de viver. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer. É maravilhoso, enfim, ter tão pouco para pedir e tanto para agradecer. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra a Glaci. E com toda essa harmonia, com toda essa sintonia de todos os nossos irmãos presentes e ausentes, encarnados e desencarnados, né? Que sejam todos muito bem-vindos, com muita paz em nossos corações, e também pedimos à espiritualidade de luz, a doutor Bezerra de Menezes, a João Cecília e a tantos outros que fazem parte desse evangelho, que nós nem sabemos os nomes, né? Mas são tantos que já fizeram tanto bem e continuam a fazer, que então instrua, ilumine nosso
falante hoje, que é o Ivan Augusto. Com muita paz e muita luz, é contigo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã, a Glaci. Boa noite mais uma vez a você. Boa noite a todos os nossos irmãos que participam conosco desse banquete de paz e de luz, né? Somos convidados à ceia do Senhor Jesus e aqui estamos, mais uma vez, todos reunidos, buscando o melhor, né? Dar às nossas vidas o melhor para os nossos espíritos, que é comungar com os irmãos o Evangelho de Jesus sob a doutrina, sob a luz da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe imensamente e suas equipes, seus trabalhadores, irmão Bezerra e todos os trabalhadores da Seara de Jesus possam adentrar todos os nossos lares, abençoando e transformando as energias em energias de paz, de amor, de fraternidade, de humanidade, com muita saúde a todos, inclusive fluidificando a água com o benefício para todos nós. Dito as palavras iniciais, a saudação a todos, dando continuidade ao capítulo 4 do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós vamos nos deter mais especificamente nos itens 18 e 19, que trata de que a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da inexistência única o desfaz. Eu vou começar citando aqui o item 5, porque esse personagem parece que está em todas as minhas palestras aqui, todas as minhas explanações do Evangelho. Eu sempre consigo colocar esse nosso amigo aqui. E hoje ele está no capítulo aqui e seja muito bem-vindo. Trata-se então de que entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor, para vos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz, se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade eu digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Em verdade, eu digo a vocês, falo apenas do que sei e apenas dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Essa passagem está em João capítulo 3, do versículo 1 ao 12º versículo. Né? Trata-se do encontro do doutor do templo, um fariseu, né, que procura Jesus à noite exatamente para evitar o falatório dos seus correligionários, né, fariseus. Então ele vai admirado de ver que Jesus executava coisas realmente, como ele diz, as coisas que você faz são boas, e são tão extraordinárias que somente sendo da parte de Deus para ter essa condição de acontecer dessa maneira. E dado a isso, Jesus aproveita para lhe passar um ensinamento, e ele fica muito admirado, porque ele não compreende esse fato do renascimento do espírito em várias reencarnações, buscando
o seu aperfeiçoamento, buscando a cultura e buscando desenvolver o amor pelo próximo e conhecendo cada vez mais a Deus. Pois bem, então é um fato comum que, embora as pessoas não queiram muitas vezes acreditar, mas o que a gente pode fazer? O próprio Jesus sabia que muitas pessoas, desde aquela época, teriam dificuldade de acreditar. Ele diz, poxa, se eu falo das coisas comuns, as quais naquela época as pessoas não tinham conhecimento e não aceitavam, devido à falta dessa cultura, o que dirá quando ele falasse das coisas do céu? Porque as coisas simples aqui da Terra, as coisas mais comuns, nós já conseguimos provar. Por isso a doutrina espírita ela é também uma ciência que observa, né, e tira daí as suas conclusões, as suas realidades. Porém, determinadas coisas que existem em outras dimensões espirituais, nós realmente não temos conhecimento, e quando essas coisas são ditas para nós, muitas vezes ficamos incrédulos também, assim como incrédulos estávamos na época em que Jesus aqui esteve. Hoje desenvolveu-se muito o pensamento, o conhecimento científico, mas a moral não evoluiu tanto quanto a gente desejaria. Se tivesse desenvolvido para e passo, o mundo já teria uma transformação muito grande que deve finalmente se realizar nos próximos séculos, ou quem sabe quantos mais sejam necessários. Contanto que faz parte do conhecimento, né, faz parte do progresso, não só do progresso do conhecimento, das ciências, enfim, mas do conhecimento do próprio espírito, de compreender ele próprio que é um ser imortal e que necessita de várias condições, várias fases para cumprir todas quantas sejam lhe apresentadas e necessárias experiências novas para o seu aprendizado. Por isso Jesus disse que era de admirar que, né, se eles não conheciam naquela época as coisas mais simples, que diriam conhecer das coisas do Espírito, as quais nós ainda vivemos em parte isso, meus irmãos, porque muitas pessoas simplesmente não acreditam no Espírito, não acreditam na comunicabilidade, e enfim, como disse o próprio Abraão, né? Embora as pedras falem, quando o camarada não quer aprender, não quer aceitar, infelizmente, isso se propaga ao longo de toda a encarnação. Então, nesse capítulo aqui, nós temos tratado, ou melhor, Kardec tem tratado da condição da reencarnação. Então, tem várias citações a respeito da encarnação, inclusive ele fala também que se não houvesse essa condição da reencarnação, o homem provavelmente nunca sairia da sua infância espiritual, uma vez que é necessário um grande período, né, para a evolução do conhecimento de cada ser, e que se a gente vivesse, se o espírito simplesmente surgisse, encarnasse e fosse embora, seria uma coisa assim muito, muito mais difícil de se explicar do que a própria reencarnação. Porque como é que o espírito pode aprender em tão pouco tempo tudo o que lhe é possível aprender? E o que acontece então quando muitos não têm essa oportunidade? Teriam eles passado por uma injustiça perante o próprio Deus? De não terem a oportunidade a mais para adquirirem esse conhecimento e essa necessidade, uma outra oportunidade de reiniciar os seus relacionamentos? Inclusive, que as famílias simplesmente se desfariam. Por que Deus nos exige, até que é uma exigência da lei maior, amar o próximo? E por que Deus faria com que a gente amasse o próximo e depois nos separasse para sempre? Né? Então não faria nenhuma ideia, não faria nenhuma continuidade de sentido se simplesmente a gente pudesse amar as pessoas e talvez nos separarmos para sempre. Isso traria o quê? De certa forma, uma questão a mais de sofrimento para cada espírito. Porque é muito bom a gente ter hoje o conhecimento de que nós, mesmo aqueles com quem nós nos desviamos dos bons relacionamentos nessa encarnação, nós podemos ter a oportunidade de reiniciar esse relacionamento e fortalecer esse relacionamento
na função da amizade e do amor, que é o que o Evangelho preconiza para todos nós. Então, haveria uma dissolução de continuidade dos relacionamentos. Tá? Seria algo muito triste para todos. Então, Kardec traz aqui sobre o princípio da existência única, né? Que a reencarnação fortalece o laço de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Então, vejamos aqui o texto de Kardec. Ele diz o seguinte: algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. Os princípios de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, ou lá no plano espiritual, né, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida em que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas sem que o carinho que sentem um pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum outro motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las, tanto na terra como no céu. É aqui que nós compreendemos com maior profundidade aquela citação de Jesus quando ele fala do casamento. Daí ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o que é que é considerado aí o que Deus uniu? É o amor verdadeiro. O amor verdadeiro representa a lei única de Deus. Né? Então, aqueles que se unem no amor verdadeiro, não há nada que aconteça entre eles que vá desmanchar essa afeição, esse apego, esse carinho. E as reuniões familiares, sejam da questão do casamento, como eu estou dizendo aqui, ou sejam qualquer outra ligação que tiverem, se desfazem com a perda do corpo. Porque o interesse do espírito é diferente do interesse do espírito. Aliás, eu quero reforçar aqui. O interesse do espírito desencarnado é diferente do espírito encarnado. A não ser que ele esteja ainda naquelas questões de muito apreço, muito apego pela matéria. Então, os sentimentos ainda aí permanecem, mas é exatamente por falta de evolução que esse espírito mantém esse tipo de pensamento e esse tipo de ação. Enquanto a gente vê, através dessas outras leituras que nós temos, muito mesmo Divaldo, Chico, tem muitas, e tem outros escritores também que tratam de livros
aí espiritualistas pelo menos, eles têm trazido vários romances, a maioria deles inspirados também, né, mesmo sem que o saibam, a respeito de dramas, de espíritos que, através do grupo familiar, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. E a gente vê a necessidade do relacionamento, a necessidade de conviver junto e a necessidade de um planejamento que vem desde lá do plano espiritual, para que possa fortalecer sempre o sentimento entre esses espíritos através das mais diferentes experiências que passam. Quando muitas vezes eles se envolvem em dramas que vêm a trazer muito sofrimento, ao retornarem para o plano espiritual, retomam uma consciência mais crítica da sua situação e se comprometem e pedem a espiritualidade para retornarem através da reencarnação para novas experiências em busca de recuperar o mal que tenha sido feito, os erros que tenham sido cometidos nas relações anteriores. Portanto, fortalece-se esse grupo espiritual através da reencarnação da família. Caso contrário, teria-se, ao desencarnar, vai cada um para cada lado, e onde estaria aí, então, a condição de se refazer aquele a quem nós lesamos, uma condição de repormos o mal que tivéssemos feito anteriormente. E como tem uma citação de um desses capítulos, eu não lembro qual é exatamente, que diz que se nós observarmos os ensinamentos de Jesus simplesmente pela vida atual de cada espírito, cada encarnação individualmente, como não se houvesse outra, não se justificaria em nada as mensagens de Jesus. Elas sempre são no sentido de que se tenha um comportamento ético-moral que favoreça o conforto do espírito ao desencarnar. É ter a certeza de que existe essa vida espiritual plena. E que após cada experiência, nós retornamos ao plano espiritual exatamente para ajustarmos os pontos novamente. Conversarmos, entrarmos em acordo com aqueles com quem nos complicamos, como Jesus diz em um determinado versículo, não me lembro de qual capítulo exatamente, que diz que aproveita enquanto você está na caminhada com o seu inimigo, que provavelmente é um inimigo momentâneo. Talvez já sejam resquícios de inimizade do passado. Aí Jesus sabiamente diz, aproveita enquanto está na caminhada e caminha com ele muito mais do que está proposto, para que haja uma possibilidade de haver paz entre os dois, de haver uma conciliação. E é dado a essa oportunidade a todos nós, através das nossas diversas encarnações, que já tivemos ao longo da nossa existência espiritual, e permanecerá ainda mais no futuro, para a gente precisar desenvolver novas experiências, não só aqui, mas em outros ambientes, já que a Terra não é o ponto final para a evolução de um espírito, né? É aí um termo ainda bastante próximo do início das nossas caminhadas. E ele continuando aqui, dizendo que a união e a afeição que existem entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está se enunciando uma verdade maior do que se imagina. A gente vê aqui, através dessa citação, que dentro da nossa percepção ainda muito baixa, já se observa que aquele que está ali naquela condição, ele é tão diferente dos outros, ele destoa tanto, que parece não ser daquele meio. E como ele diz aqui, é uma grande verdade, é um fato. Por quê? Porque Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho viva
sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é que para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se, ou seja, ele vai viver num espaço onde todos ali em volta dele vão dar um exemplo para ele. Então, através do exemplo vivido ali, deve auxiliar na sua transformação. Essa é, por exemplo, a necessidade que os pais têm, né? Esse compromisso de auxiliar os filhos na sua transformação, na sua melhoria como espírito. Fato é que muitas vezes os pais sofrem muito por não ter conseguido realizar essa transformação. Mas importa que seja exitosa apenas pelo fato de que ele tenha se proposto e tenha como eu diria aqui, se empenhado ao máximo na transformação do filho. Então, se o filho ainda é um espírito tão rebelde que não aceitou de maneira alguma essa transformação, não será culpa dos pais, então, não ter esse sucesso, mas sim do próprio espírito que persiste, né, insiste em agir de maneira errada. Então, Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos e estranhos nas famílias. Eu já disse isso aqui. Segundo, tá bom. Os maus melhoram-se pouco a pouco convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos, que também têm que aprender a conviver ao longo dos anos. E nós temos aí os exemplos, né, de povos que não se aceitam. Muitas vezes nós temos ainda dentro da África, né, dentro de determinadas nações ali, etnias que não aceitam conviver com a outra, né? Ainda se degladiam de maneira ainda muito, muito bárbara. Não, se bem que o homem ocidental não é menos bárbaro por possuir armas de destruição de grande porte para executar grandes quantidades grandes massas também. A gente vive, infelizmente, ainda sob a ameaça de cá e de lá, fato que são espíritos ainda muito beligerantes, né? Devem passar ainda por muitas experiências até conseguirem amansar, mas como ele diz aqui, né? Convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. Então é necessário isso. Eu vi certa vez alguém dizendo, ou foi um livro, eu não posso garantir com certeza, porque eu não lembro mais a origem que eu li, de que os nossos irmãos que foram escravizados da África para cá, numa condição tão humilhante, né, teriam sido eles apenas reencarnações dos brancos bárbaros violentos, né, dali do norte da Europa, ali entre os escandinavos, que viveram muitas gerações do saque, etc., de dizimarem outras populações, e, portanto, seria esse período para eles também um reencontro com a justiça, né? Porque a gente sabe hoje que ninguém sofre sem merecimento. Todo aquele que passa por sofrimento, ele está ali cumprindo alguma determinação da justiça divina para seu aperfeiçoamento, reconhecer, né, que ninguém como ser humano, ninguém é maior do que ninguém. A gente lembra do depoimento da nossa irmã Rainha de França, né, que era muito nobre por ser rainha e ao desencarnar se depara no plano espiritual com uma verdade muito dura, né, de que aqueles que ela julgava não merecerem nem o olhar, estavam agora num plano superior, muito superior ao dela, da qual ela se via na obrigação de pedir
o auxílio a eles. Aí a gente lembra também daquele caso do rico e de Lázaro, né? Também nessa condição, de estarem ali juntos em situações diferentes, tão antagônicas, e no plano espiritual estarem na posição antagônica ainda, mas já de uma maneira invertida, pois aquele que tinha já pago através do sofrimento estava agora numa situação mais confortável lá no seio de Abraão, enquanto o rico ainda ia reiniciar toda a sua caminhada. Então, através de quê? De uma nova reencarnação. Nós temos naquele livro, acho que é Os Missionários, quando a gente lê sobre a reencarnação do espírito Segismundo, ali, exatamente um grupo que viveu um problema muito sério, formando agora um lar, né? Sendo eles novamente o casal, e o que havia interferido de maneira tão intrusiva, de ter trazido o desequilíbrio e mesmo a desgraça para todos os três, agora formarem um lar, exatamente, formarem uma nova família, numa nova encarnação, para que através desse sentimento da ligação dos laços carnais ali, pudessem criar, né, uma relação espiritual, uma relação numa vida que vem de um resgate para todos os três, mas agora, sendo um casal e um filho, desenvolverem agora um sentimento muito mais puro, que seja possível sobrepor os sentimentos de antagonismo da vida anterior. Então, exatamente, aproveita enquanto está na caminhada para que possa aumentar ainda mais. Aumentar, como eu diria aqui, aumentar o tempo para se criar mais possibilidades de se desenvolver um sentimento verdadeiro, um sentimento que seja finalmente possível a evolução dos três como espírito. Então, essa é a nossa vida também, saber que nós estamos aqui pela misericórdia divina, em novas oportunidades dentro dos laços da nossa família, mas também não só fortalecendo esses laços imediatos, que são provavelmente os mais necessários para o reajuste, mas comprovando fora desse ciclo principal do círculo carnal familiar, mas o círculo de amizades, o verdadeiro círculo espiritual de todos aqueles que, como nós, fazem parte da grande família de Deus, né? De todos os filhos de Deus, criados todos iguais, sem nenhuma benesse específica, sem nenhum favor específico para cada um, colocando-nos todos no mesmo patamar de igualdade, para que cada um busque, dentro do seu esforço pessoal, crescer como espírito junto à família e junto à comunidade cristã, filhos todos do mesmo Deus. Meus queridos irmãos, concluímos aqui os nossos comentários a respeito do ponto evangélico programado para hoje, e faremos agora então, vamos elevar o nosso pensamento e o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, pedindo mais uma vez que as equipes do Mestre Jesus, do Irmão Bezerra, toda a espiritualidade amiga, possam fluidificar a nossa água com os elementos necessários para o bem de cada um, de todos nós. Então vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pelo dom da inteligência, pela oportunidade de convivermos com a nossa família, mesmo que uma hora ou outra alguns sobressaltos, mas na maior do tempo, a grande parte do tempo, um sentimento de carinho, um sentimento agradável. E sobre as bênçãos do Mestre Jesus, os nossos lares sejam infinitamente abençoados, trazendo a paz para cada um de nós, trazendo a alegria de poder conviver junto, trazendo bons sentimentos que permitam-nos vibrar no bem,
permitindo a todos momentos de elevação espiritual. Que nesse contato com a espiritualidade superior, possamos ser inspirados a cada vez mais agir em nome do amor e da fraternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Voltamos a palavra à nossa irmã a Glaci para conclusão, da nossa reunião de hoje, com as bênçãos do Mestre Jesus a todos. E com toda essa harmonia, com toda essa sintonia, a gente então agradece a Deus, agradece a Jesus, agradece a Maria, por tudo que já nos tem dado até hoje. E o merecimento e a necessidade, se nós necessitarmos de estar aqui amanhã, melhor do que hoje, fazendo tudo ou tentando fazer melhor do que fizemos hoje. E agradecendo e pedindo também, se tiver ainda algum irmãozinho de energia com energia deletéria em cada um lá, que eles sejam levados à luz, à paz, que eles sejam levados para o mundo de muito amor, de muita renúncia, de muito acolhimento. E a todos os nossos irmãos, não importa que tipo de enfermidade, seja na alma, seja física, seja curado por toda a espiritualidade de luz. Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, ajudando a fazer a limpeza em todos os lares, em todos os cantos do mundo. Aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas. E com isso a gente fecha mais um evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz. E amanhã, meus irmãos, no mesmo horário, estamos aqui. Muita paz e luz a todos, graças a Deus. Paz e luz para todos nós que estamos. Boa noite, um abraço. Boa noite.